Eu vinha no avião e disse que eu iria homenagear um gaúcho, amigo meu, que me acompanhou por anos e resolveu correr. Quando eu chegar em Porto Alegre, a primeira coisa que eu vou fazer é uma homenagem a esse ator maravilhoso que fez comigo o Beto, e Mária era criancinha e assistiu. Ali na Rua Independência, né? Que era o Pingo, Jesus Pingo Bandeira, era o pseudônimo dele, o nome Carlos Augusto de Campos Velho, irmão de um ator consagrado do Brasil, Paulo César Pereira. A minha homenagem de ouro. Bom, quando eu sempre entro numa casa de leis, essas instituições que são os sustentáculos da democracia, eu tenho que fazer uma reflexão grande. São muitos anos de abertura política, um período tão longo jamais visto na nossa República. Precisamos saudar. E saudando esse tempo de abertura política, eu aproveito para saudar os partidos presentes e os que já saíram também, aos meus amigos militantes em câmaras distantes, ao meu querido prefeito, e dizer que o Partido Verde, embora comemore esse tempo de abertura política, mas como sua natureza é de fundamento democrático, quero dizer que nós estamos muito longe e temos um caminho muito grande a ser percorrido para a construção de uma democracia. Porque democracia não convive com o nível de violência que nós estamos vivendo. A democracia não convive com a miséria, com o medo e com o desrespeito ao patrimônio natural. Não existe. Como que nós vamos encarar o nosso futuro convivendo com uma circunstância tão absurdamente contraditória com qualquer parâmetro de vida saudável? Então, nós precisamos completamente mudar o jogo. A sociedade, mas não é só brasileira, a sociedade mundial não pode continuar sendo baseada no lucro e no consumo. O planeta não aguenta mais. Chegamos a 7 bilhões de indivíduos nessa bolinha azul girando no espaço. Ou nós construímos uma comunidade planetária correta, sensata, responsável, ou não teremos futuro. E aí fazemos um comparativo com a sociedade brasileira. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando o Brasil no exportador de produtos primários. Aqui falou Beto Albuquerque. Nós estamos exportando ferro em cascalho
porque certamente não sabemos fazer lingote, nem lâmina, nem nenhum dessas transformações. Nós estamos exportando soja em grão, porque certamente não sabemos fazer óleo de soja, fazer a torta, fazer nada. Eu, quando estive na fundação do Partido Verde Europeu, um grupo de ativistas americanos, italianos e tal, pediram uma reunião comigo e disseram: olha, acabamos de fechar com o Giorgio Armani para a produção do primeiro jeans orgânico. Sim, e aí? Só no Brasil tem o algodão orgânico. Nós precisamos do endereço. Se eu não dou, eu sou verde, mas não sou trouxa. Quer dizer que você quer que o Brasil exporte algodão em caroço. Se vocês têm capacidade de seduzir Giorgio Armani, por que então não arranjam um financiamento para a gente exportar o brim, instalando lá para os produtores nordestinos que conservaram o algodão? Uma fábrica. Quem já ocupou isso aqui? Sei o quê? Saíram meio desapontados. O mundo é global, mas nós somos brasileiros. Não acredito mais no nacionalismo, mas nós somos patriotas. A última gracinha é o seguinte. Aliás, eu abro um parênteses para falar de Herman Kahn, que foi um futurólogo americano que esteve no Brasil ainda nos anos 70, se eu não me engano. Se não foi 70, foi 60, viu, Deus? Aí, ele disse textualmente: o dia que desmatarem o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, o Rio Grande do Sul vai conhecer uma seca atroz. Achamos graça. Americano maluco. E olha aí, com a quebra do cacau, que é um produto extremamente ecológico, porque é um produto de subbosque que precisa manter as florestas em pé. Quando quebrou o cacau, desmataram lá e o Rio Grande do Sul virou, em determinadas épocas do ano, o Nordeste, por irresponsabilidade, porque foi avisado que ia acontecer. Então, nessa região do Espírito Santo, agora botaram, e no sul da Bahia, entrou o café. E aí, um animalzinho chamado jacu começou a se alimentar do grão do café. E aí eles espingardearam foguetes, espantalhos contra o pobre animalzinho. Até que um dia, um brasileiro, Deus, de origem humilde, viu as tortinhas feitas pelo intestino do jacu, que eliminava os caroços ou caroços integralmente. Foi para casa, catou bastante do que ele viu, foi para casa, limpou, torrou, moeu, bebeu e achou bom. Agora, o bom é que nós salvamos o animalzinho. Agora está todo mundo querendo que o jacu vá na sua roça de café, porque é o café hoje mais caro do mundo. Chama-se Jacu Coffee. E, por incrível que possa parecer, até o cocô do jacu nós só temos acesso via comércio internacional, porque ele está chegando em sachê. É demais. Chegamos à loucura. Então precisa ter um basta. É mentira
que essa política econômica é condizente com qualquer parâmetro sério. Acabaram as nossas cidades, privilegiando de maneira irresponsável a indústria automobilística. E aí, olha, o pátio está cheio de carro, precisamos dar fim neles. E aí, o carnê já está nessa grossura, o assalariado está comprometendo o seu salário há 4, 5 anos na frente, porque se você não tiver carro, você não é cidadão. E mais, o fundo de participação do município, os vereadores sabem bem disso, é quem paga a conta dessa gentileza. Quer dizer, estão fazendo gentileza com a cartola alheia. O munícipe é que está pagando a conta para desovar carro e salvar a indústria automobilística brasileira. É um erro crasso. Então, se não houver um partido como o nosso, que não está nessa lógica completamente canhestra da situação da oposição, eu sou situação, falo que o governo faz tudo certo, eu sou da oposição e digo que o governo faz tudo errado. Não. Precisamos construir no Brasil e em toda parte do mundo um grupo político responsável pelos destinos futuros do planeta, do ser humano e da toda a biodiversidade. Então fazer PV não é fazer mais um partido sem nenhum demérito para as outras correntes do pensamento. Fazer PV é ter a responsabilidade de encarar um projeto furado, que é esse projeto industrial mundial e especialmente o brasileiro. Reparem vocês o que eu estou falando, queridos vereadores. O Eldorado do automóvel era Detroit. Ali era o berço, a riqueza do automóvel. Pediu concordata, 200 bilhões de dólares. Faliu. Sabe por quê? Porque não teve capacidade para fazer a crítica e mudar o vetor mais importante da sua economia. E nós aqui, com um destino meio de rabo de lagartixa, o último lugar do mundo onde a indústria automobilística faz sucesso é aqui. Politicamente, há um desastre, uma prática completamente desastrosa, que é você fazer alianças sem programa. O Nelson citou as ruas. A nossa moçada não consegue entender Lula abraçado com Maluf. Não existe isso. Programa é o que deve estar na frente das alianças, não essa cooptação, essa insensatez política, a política despolitizada. Isso não existe. E isso o Partido Verde não pode fazer. Pragmatismo sem princípio tem uma palavra, chama-se fisiologia. Ou bota o programa e aí nos organizamos, ou então não tem aliança. Nós precisamos entender que esse momento é extremamente perigoso. Quem já viveu tanto tempo quanto eu se lembra que nós tivemos uma ditadura de mais de 20 anos, justamente porque nós desmoralizamos a política.
E as forças reacionárias da ordem estão de prontidão. Ou a gente abre essa conversa, ou podemos voltar a um período autoritário de esquerda ou de direita, como foi na Venezuela, como está sendo no Equador, como está sendo, inclusive, em lugares mais perto aí, a nossa presidente da Argentina está com pendores também autoritários. A meta da construção da democracia é que tem que nos organizar. O futuro, as perspectivas de futuro é que tem que nos guiar. Então, eu não consigo pensar o Partido Verde jogando apenas uma peladinha na esquina. Nós temos que pensar grande. Não adianta pensar que a sociedade brasileira não está de olho na gente. Eu vi alguns vereadores, prefeitos, com discurso meio aquém que ele podia fazer no PV e terminaram o mandato abraçando grandes questões por pressão da própria sociedade. Eu lembro do gabinete do Gabeira, uma certa época, estavam lá sentados índios, vítimas do Césio em Goiânia, movimento gay das Forças Armadas. Essas questões a sociedade vai nos batizar. Vocês são vereadores. A minha vizinha vai cortar uma árvore, tem um cachorro atropelado. Todas as questões caras para esse momento. Fulano judia de um animal. Aliás, quero fazer um parênteses e saudar a grande iniciativa da gestão do Fortunati em criar a seda. É um gesto que o Brasil deve imitar, as outras cidades devem imitar. A questão dos animais hoje passa a ser uma questão muito cara para o ser humano. As razões nós vamos decifrando, mas a realidade é que essa causa mobiliza, essa causa nos põe na roda, e nós do Partido Verde vamos ter pressões diárias sobre essas questões. Por último, ao chegar em Porto Alegre, onde eu já vi muitas vezes, eu lembro que uma vez eu vim para uma reunião aqui num convento. Imagina você botar o Partido Verde num convento onde as freiras fechavam às 10 da noite e soltavam os cachorros. Era uma dificuldade, porque você saía para ver uma pessoa